Bem-vinda à 10ª aula do nosso curso de Libras nível básico. Nós já aprendemos um monte de coisa, né? Já conseguimos falar sobre os dias da semana, sobre os meses do ano, já entendemos como é que os sinais se formam, quais elementos, né, que nos ajudam a executar cada sinal da maneira mais adequada. E agora nós vamos aprender a montar frases. Olha só, agora você vai, dar o play na sua fluência. Então, esse é o tema da aula, dessa aula aqui, a nossa aula número 10. Vamos aprender a formar frases. Claro, lembrando, esse aqui é um curso de nível básico, então nós vamos aprender algumas estruturas, mas vamos dar exemplos mais simples para que você possa entender aos poucos, né? Para sua mente não ficar sobrecarregada. E assim, aos pouquinhos, é que você vai absorvendo e com o tempo você sozinho vai conseguir montar as frases de uma forma que ela expresse realmente aquilo que você quer passar, a mensagem que você quer passar. Então, vamos ver aqui um exemplo básico de uma frase, né? Por exemplo, eu quero dizer assim, eu vou para a casa da minha amiga. Se existe uma forma de sinalizar que se chama português sinalizado. O que isso significa? Eu vou usar exatamente a mesma estrutura da língua portuguesa, realizando cada sinalzinho que está ali na frase. Por exemplo, eu vou para casa da minha amiga. Tá correto? Lembra que eu não gosto desse negócio de correto, errado. Dependendo do contexto, esse tipo de estrutura de frase é necessária. Mas na comunicação, existem algumas partículas dessa que não são necessárias na execução em Libras. Por exemplo, para e da, as preposições ou qualquer formação, né? Vai juntar uma preposição em um artigo para poder passar essa ideia, não é necessário. Visto que a Libras ela é visual, né? E usa o espaço, esse tipo de concordância, esse tipo de auxílio que essas palavras dão para o entendimento, vai ser feito de forma visual. Então, veja como é diferente aqui a estrutura na Libras. Vou casa amiga. Está escrito assim em letra maiúscula, porque é um sistema que a gente costuma usar para fazer a anotação da frase em Libras, né? Como se cada palavra dessa representasse um sinal. Em alguns momentos, o verbo não vai estar conjugado, ou a palavra não vai estar concordando nominalmente, porque é só um sistema para você lembrar qual sinal que você vai executar naquele momento. Então, como ficaria em Libras? Vou casa amiga. Perceba que eu nem fiz o eu. Porque, olha, se o sinal sai de mim, eu fiz assim, vou, mas pode ser assim, né? Como eu tinha feito anteriormente, vou. Se saiu assim de mim, para lá, eu já estou indicando que sou eu. A menos que antes eu tenha dito que era outra pessoa quem estava falando. Então, vou, casa, veja que eu estou indicando para o ponto que eu fui. Casa, amiga. Deixa eu fazer aqui para esse lado para ver melhor. Vou, casa, amiga. Veja que fica uma estrutura bem mais simples. Então, como eu estou fazendo isso aqui, estou fazendo a casa, já dá o entendimento. A casa aqui já dá o entendimento de que eu vou para a casa de quem? Da amiga. Veja outro exemplo. Ela comprou um lanche. Sinalizando sinal por sinal, como é que ficaria? Ela comprou o lanche. Então, os artigos também não são necessários na Libras, na hora que eu vou montar a frase. Então, em Libras vai ficar: ela comprou lanche. Ela comprou
lanche. Veja que eu estou direcionando o verbo para onde eu disse que estava a mulher, né? A pessoa. Veja que, mesmo assim, ainda foi de forma mais simplificada do que na língua portuguesa. Outra maneira de sinalizar é colocando o assunto em tópicos ou como itens. Por exemplo, a frase, né? Eu comprei pão, ovo e leite. Veja que tem 3 itens. Então, eu poderia sinalizar, se eu for sinalizar da forma do português, ou até mesmo em libras. Então, eu vou dizer, eu comprei pão, ovo e leite. Ou eu posso fazer e leite. Claro que se eu fizer e leite, não vai estar na estrutura da Libras, porque esse i eu não vou precisar usar, tá certo? Se eu colocar esse i, vai ficar até incompreensível. Porque i, o que é que tem a letra E no meio aí dessa conversa, entendeu? Então, assim, mesmo que eu fizesse nessa mesma ordem, eu poderia fazer. Eu comprei, a mão tá fechada e abre os 2 dedos. Comprei pão, ovo e leite. Veja que aí, ó, o verbo comprar está no passado. Então, o ideal seria, para passar o sentido de que foi no passado, que a ação já aconteceu, eu colocaria o sinal de passado. Ó. Passado, eu comprei pão, ovo e leite. Certo? A marcação de tempo, ele vai ter que ser adicionado um sinal. Mas isso é assunto para futuro, outras aulas, para um aprofundamento, né, da língua. Vamos construir frases simples. Mas uma maneira de eu fazer isso, que é mais comum na Libras, é colocando em tópicos, né, em itens. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu comprar 3 coisas. Aí eu faço a primeira. Pão, ovo e leite. Como Libras é uma língua visual, colocar dessa forma ajuda a quem está vendo organizar melhor a ideia e conseguir compreender melhor aquilo que você está falando. Então, veja, quando tem uma sequência de coisas, né, de itens, se eu fizer assim, estrutura de tópicos, vai ajudar no entendimento. Não é que se eu fizer assim, eu comprei pão, ovo e leite, sem fazer o i, tá errado. Tá ok. Eu comprei pão, ovo, leite. Tá ok. Mas eu já tô te preparando para quando você for fazer estruturas mais complexas, frases mais complexas. Então, colocar dessa forma, eu comprei 3 coisas. Pão, ovo e leite. Tá bom? Uma outra frase, olha só. Consegui chegar na escola, mas perdi a prova. Se eu for sinalizar, sinal por sinal, né? Consegui chegar na escola, mas perdi a prova. Então, veja que eu já nem fiz o na também não precisaria. Então, eu posso fazer, ó, consegui chegar à escola, mas perdi prova. Só que o que é mais natural fazer é trazer o assunto principal, né, da primeira frase ali para o início. Ó, escola, chegar, conseguir. Veja que eu coloquei aqui, ó, escola, desse lado, chegar, cheguei aqui na escola, consegui. Mais prova, perdi. Então, eu coloco o tema na frente e em seguida o verbo. Veja de novo. Ó. Escola, chegar, conseguir. Mais prova, perdi. Ou uma super dica. Os verbos ser, estar e ficar geralmente são suprimidos nas frases. Então, o verbo ser, ó,
geralmente faz assim, ou aponta para a pessoa, ser. Estar e ficar é bem parecido. Estar, ficar. E geralmente não precisa ser sinalizado esse verbo porque o contexto em si já dá essa ideia de estado da pessoa, de como aquela pessoa é. E quando eu digo assim, ficar, é quando esse verbo ficar, ele tá ali só como auxiliar. Ele está dando um apoio a um outro verbo. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu fiquei doente. Eu fiquei doente. Só que esse verbo aqui, ó, de ficar em Libras, ele tem um sentido para lugar, para no sentido de dizer que eu fiquei, que eu permaneci naquele local e não com um auxílio para um entendimento do verbo. Por exemplo, se eu digo assim, eu fiquei doente, eu doente. Só. Entendeu? Se eu disser assim, eu fiquei doente, esse fiquei não vai ter sentido. Porque parece que eu permaneci naquele local doente. Entendeu? Que você distorce um pouco o sentido daquilo que você quer passar. Se você falar assim. Porque seria o mesmo que você dizer assim, eu adoeci. Você entende que a palavra, o verbo ficar, ele tá ali mais como um apoio? Que se você tirar e transformar aquele substantivo, né, em, em um verbo, quando é possível, ele vai ter o mesmo sentido. Então, na Libras, a gente vai dar essa simplificada. Em vez de usar o ficar, eu fiquei doente, eu vou dizer eu doente. Se foi no passado, passado, eu doente. Quer dizer que eu fiquei doente. Então, vamos ao exemplo. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu sou a gerente. Então, seria assim, eu sou gerente. Assim, ó, mão em G, balançando. Mas eu não preciso usar o verbo ser. Eu vou usar só eu, gerente. E o ser já está implícito. Ok? Outro exemplo, ó. Nós estamos cansados. Nós, esse estar, lembra que eu falei? É no sentido também de. Esse sinal aqui é usado no sentido de permanecer em um local. Tem a ver com localização. Aí o verbo estar, ele tá fazendo uma. Auxiliando no entendimento, né? Mas na Libras eu não vou usar. Quando se trata da maneira como eu estou me sentindo, da maneira como eu agi, né, assim, eu não vou usar esse verbo estar, eu vou usar só a outra palavra. Então, nós, cansado, cansado, nós, cansados. Tem que esmorecer assim, ó, com tudo. Não precisa falar, e nós estamos cansados. Em um outro exemplo, ó, ela ficou o dia todo, ele ficou o dia todo no trabalho. Então, ó, ele ficou o dia todo. Esse sinal aqui, ó, significa o dia todo. O dia todo, a mão começa com a palma para baixo e ela termina com a palma para cima. No trabalho. Então, ele ficou o dia todo no trabalho. O trabalho. Então, eu vou trazer de novo, ó, assim, para eu não precisar usar essa palavra ficou, embora aqui dá o sentido de que ele permaneceu lá, né, no local, mas mesmo assim não é necessário. Então, ó, ele trabalha o dia todo, certo? Bem mais simples, né? Nesse curso, nós vamos aprender duas estruturas básicas para a gente montar as frases e vamos aprender também a estruturar as frases interrogativas e negativas.
A primeira estrutura de frases, que é bem semelhante à língua portuguesa, é na sequência sujeito, verbo, objeto. Como a gente viu lá, né? Em alguns casos não vai interferir no significado, então eu posso usar a mesma estrutura. Em algumas regiões eu percebo, algumas regiões do país isso é mais comum usar essa estrutura. Em algumas outras regiões a segunda estrutura que nós vamos estudar. Por exemplo, entende, se eu fosse fazer português sinalizado, eu iria incluir o para, né, o artigo, a preposição e por aí vai. E algumas pessoas, até mesmo sem incluir a preposição e o artigo, fica parecendo português sinalizado pela maneira como repete. Por exemplo, lembra daquele outro exemplo que eu falei? Eu fiquei doente? Se eu usar o eu fiquei doente, vai ser considerado português sinalizado. Porque esse fiquei não está agregando o sentido correto para a frase que eu quero expressar, certo? Mas, em alguns casos, fazer essa estrutura sujeito, verbo, objeto vai conservar o sentido correto da mensagem que eu quero passar. Por exemplo, a mulher vai para a escola. Então, eu vou fazer da mesma forma. O sujeito, a mulher, vai à escola. Então, o sujeito, mulher, o verbo, vai ou vai, e o objeto, escola. Certo? Veja que eu coloquei a escola na mesma direção que eu fiz o vai. Se eu disser que ela vai para cá, ó, mulher vai para a escola, então eu coloco a escola na mesma direção. Lembra que a língua é espacial e é visual também. Então você vai marcando ali, vai colocando os referentes no local onde você está indicando. Eu quero comprar um carro. Eu quero. Brincadeira. Então, vamos lá. Ó. Eu quero comprar carro. Esse claro que ele não está dando a expressão de quantidade, é um artigo indefinido. Está dizendo que quer comprar um carro, não está dizendo especificamente qual carro, é um carro. E não em quantidade. Se fosse quantidade, aí nós incluiríamos ali na frase, eu quero comprar um carro, porque eu estou dizendo quantos carros eu quero comprar, tá certo? Mas no caso de artigo indefinido, eu não preciso fazer. Então veja, ó, aqui que o verbo, eu não coloquei quero, eu coloquei querer. Eu querer. Por quê? Eu quero, ele quer, ela quer, nós queremos, eles querem. Veja que o verbo não muda, entendeu? Por isso que a gente coloca assim, ó, escreve dessa forma, em formato de glosa, que fica eu querer comprar carro. Só para você lembrar, né, associar qual é o sinal que você vai executar. Tá bom? É uma maneira de fazer uma anotação. Claro que existe, como a gente aprendeu lá na aula de mitos, existe o sign writing, que é a escrita de sinais, e que a gente poderia usá-la para escrever, né, aquilo que a gente quer dizer, da maneira mais que conseguisse expressar, né, todo esse movimento, todas as configurações. Mas aqui a gente está em frases, vamos focar nas frases. Então, ó, eu querer comprar um carro. Então, eu segui a mesma estrutura: sujeito, verbo, objeto. Outro exemplo. A mulher vai muito para a academia. Então, existe a maneira de fazer assim: mulher vai muito para a academia. Mas não é muito comum fazer assim, muito no sentido de intensidade. O que é mais comum fazer? Repetir o sinal. Por exemplo, mulher, academia, vai, 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 vai. Esse aqui quer dizer que ela está indo, ó, várias vezes. Esse aqui serve como o intensificador da ação, certo? E acabou que o verbo foi para o final, mas aí eu tô só te mostrando um exemplo de uma estrutura que é possível. Mas você poderia fazer, mulher, vai, 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 academia, certo?
eu quis trazer esse exemplo para você entender que se eu colocar o verbo no final, não vai estar errado, entendeu? Vai ficar semelhante com a próxima estrutura de frases que eu vou te mostrar. Mas eu queria apresentar essa estratégia para você. Então, essa frase, ó, o aluno assiste vídeo sempre. Então, se a gente for usar a estrutura sujeito, verbo, objeto, vai ficar aluno vê vídeo sempre. Tá bom assim? Sempre. Mas, como aquela estrutura anterior que eu te falei, que é muito usada e você vai ver bastante os surdos utilizando, é essa. Aluno, vídeo, vê. Viu que indica essa frequência, essa constância, essa intensidade, né? A quantidade de vezes que ele acessa os vídeos e vê os vídeos. Certo? Então, essas duas estruturas estão corretas. São comuns na execução da Libras. Existe essa segunda estrutura, que é conhecida também como topicalização, que é a estrutura objeto, sujeito e verbo. Essa estrutura é muito comum de se ver. Acredito até que é mais usada do que a estrutura objeto, sujeito, verbo. Então, essa estrutura consiste em você trazer o tema principal da informação para o início da frase. Por exemplo, o homem escreve um livro. Eu poderia fazer, o homem escreve um livro, ou assim, livro. Mas o que é comum acontecer? Essa topicalização. Então, qual é o tema principal? É o livro que foi escrito pelo homem, né? Então, eu trago ele para o início da frase, ó. Livro, homem, escrever. Então, geralmente, quando eu trago esse item principal para o início da frase, eu costumo arquear as sobrancelhas. Por isso que esse é até o sinal de topicalização. Então, eu faço, ó, livro, homem, escrever. Porque eu estou dando ênfase para o assunto principal daquela oração. Entendeu? Vamos a outro exemplo? Ó, eu já fiz a minha inscrição. Eu já fiz, assim, ó, das duas mãos em A, fiz a minha inscrição. Com a mão, assim, um hand close, inscrição. Ou assim, inscrição. Então, eu fazendo na estrutura de topicalização, eu trago o assunto principal, o objeto, né? Que é a inscrição. Então, eu faço assim, minha inscrição, eu fiz já. Ou eu posso só tirar o fazer e ficar, ó, minha inscrição, já. Porque já está implícito a inscrição. Se eu incluir a palavra inscrição e eu disse já, você obviamente conclui que eu já efetuei esta ação. Então, eu não preciso usar o verbo fazer. Porque geralmente esse verbo fazer a gente usa, né, junto a outros verbos para montar essa estrutura. É um costume nosso na língua portuguesa. Mas na Libras a gente não precisa acrescentar esse verbo, um verbo extra. Então, eu poderia fazer minha inscrição já. Eu coloquei meu porque geralmente não vai ter a marcação de gênero. Para meu, minha, é só esse sinal aqui. Meu, minha é o mesmo sinal, tá bom? As frases interrogativas. Por exemplo, o que tem para almoçar hoje? Geralmente, quando a gente vai falar de tempo, o tempo ele vem sempre em primeiro lugar. Primeiro a gente se situa no tempo, depois o lugar, depois a pessoa e depois a ação. Você pode até memorizar essa sequência: tempo, lugar, pessoa e verbo. Da maior para menor informação. Por exemplo, se eu quero dizer que aconteceu algo no mês de janeiro do ano 2023, qual é a maior informação, digamos assim? 2023. A menor,
janeiro. Então, eu vou fazer ano, e eu vou fazer assim, voltando para trás, ó, vai dizer que foi o ano passado, 2023, mês janeiro, certo? Então, lembra dessa sequência: tempo, lugar, pessoa e verbo. Aqui no caso, mesmo sendo uma frase interrogativa, o tempo vem primeiro. E então a marcação de tempo, né, foi lá para o início, aí tem o assunto, e o pronome interrogativo foi para o final da frase. É comum ele ser colocado lá no final, ou ele ser repetido. Então, por exemplo, o que tem para almoçar hoje? Você vai fazer assim: hoje, almoçar o quê? Como é uma interrogação, geralmente nós franzimos a testa e inclinamos o corpo para frente. Você não precisa ficar pensando nisso. Com o tempo você vai fazer naturalmente, tá certo? Então, ó, hoje, almoço é assim, ó, comer meio-dia. O quê? Faz um biquinho também. O quê? Hoje, almoço. O quê? Um outro exemplo de frase interrogativa é quando o pronome interrogativo ele vai no início e vai no fim. É comum esse tipo de ênfase na Libras. Então, quem respondeu à atividade? Eu vou fazer quem a atividade respondeu. Quem? Veja. Quem? Certo? Quem a atividade respondeu. Quem? Então, essa maneira de repetir é para dar ênfase e é muito comum na língua de sinais, na Libras. Nas frases negativas, existem várias formas de você fazer isso. Você pode acrescentar o sinal de não, né? A forma negativa. Médico, ó, eu não vou para o médico. Então, ó, médico, vou não. Médico, vou não. Então, a negativa vai lá pro final. Também é uma estrutura muito comum. Outro exemplo. Eu não estudei para a prova. Então, outra forma de negar, sem usar a palavra não, ou não, é usar nada. Por exemplo, eu não estudei nada da prova. Não tem o mesmo sentido de eu não estudei para a prova? Então, quando eu tenho esse sentido equivalente, eu posso substituir por nada. E claro, como é a parte negativa da frase, vai para o final. Então, prova, estudar, nada. Não faça isso não, viu? É para estudar. Então, veja aqui, mais uma vez, a parte negativa foi para o fim da frase. Outro exemplo são quando a negação está incorporada ao verbo. Por exemplo, eu não quero faltar amanhã. Aí, viu, ó, o que marca o tempo foi para o início da frase e a negação foi para o final. Então, amanhã, faltar, com a letra F. Faltar, não quero. Não quero. Então, ó, esse é o verbo querer. Ó, de lado. Querer. Veja que ele ó. Ele vem de baixo para cima. O cotovelo fica imóvel. Ó. Querer. Não é assim. O cotovelo fica imóvel, eu só levanto. Querer. E não querer, eu faço assim, ó. A mão tá com as palmas para cima, eu viro ela para baixo. Com esse movimento assim um pouco duro, ó. Não querer, não querer. Então, amanhã faltar, não quero. Veja que eu não precisei usar a palavra não, nem nada. Mas é comum fazer o movimento com a cabeça. Você faz até naturalmente, sem nem perceber. Amanhã faltar, não quero. Eu nunca colei na prova. Esse nunca tem esse valor de negação.
Então, ele vai, ó, pro fim da frase. Prova, colar, nunca. Ó, prova, colar, nunca. Certo? Então, revisando, a estrutura da Libras ela é um pouco diferente. Por exemplo, não precisamos acrescentar preposições. Algumas conjunções a gente ainda usa, por exemplo, com, a gente usa nesse sentido de estar junto, entendeu? Usa. Existe a preposição para, mas ela foi acrescentada, por exemplo, quando a gente quer descrever como ela está escrita na língua portuguesa, mas na Libras ela não é usada. Então, preposições, artigos, conjunções, raramente. Então, elas não precisam aparecer. O verbo ser, ficar e estar, dependendo do sentido, né? Se ele está querendo só dar um auxílio na informação, dar uma ênfase na informação, também não precisa ser incluído na frase. E o verbo ficar e estar, se for no sentido de localização, você executa. Se não for, não é necessário. Até a palavra vou. Tipo assim, vou assistir um filme, a palavra vou. O verbo ir, né? E a gente usa muito esse verbo ir de uma forma assim, auxiliar. Eu vou assistir um filme, vou assistir um filme. Não estou falando no sentido de que eu me deslocarei até um local para assistir um filme. Quer dizer que assistirei um filme. Mas em vez de dizer eu assistirei um filme, nós costumamos falar eu vou assistir um filme. Mas essa palavra, o verbo ir, em Libras, ele tem o sentido de deslocamento. Então, você vai acrescentar na frase quando ele tiver esse sentido de deslocamento. Então, nós aprendemos que é muito comum a estrutura sujeito, verbo, objeto, assim como na língua portuguesa, mas que é bem mais comum, bem mais frequente a estrutura objeto, sujeito e verbo. Nós aprendemos também como fazer frases interrogativas, em que o pronome interrogativo vai para o final da frase, e aprendemos também frases negativas, em que a parte negativa também vai para o final da frase. E que existem alguns verbos que ele modifica quando ele vai falar na forma negativa. Muito obrigada, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.